Há mais de 3.000 anos, a história de um homem chamado Jeroboão foi escrita nas páginas da Bíblia. Sua vida é um exemplo poderoso de como o sucesso pode se transformar em tragédia quando nos afastamos dos princípios divinos. Jeroboão não era apenas qualquer pessoa. Ele foi escolhido por Deus para liderar 10 tribos de Israel após a divisão do reino unificado. Mas sua trajetória é marcada por decisões que mudaram para sempre o destino do povo de Deus. Hoje, vamos explorar essa história fascinante e descobrir as lições que ela guarda para nós hoje. Imagine uma nação dividida, famílias separadas, irmãos contra irmãos. Essa é a cena que encontramos no início do primeiro livro dos Reis. Após a morte do rei Salomão, filho de Davi, seu reinado de glória e sabedoria foi substituído por tensões políticas e sociais. O povo estava cansado de altos impostos e trabalho forçado. Sob a liderança de Roboão, o filho de Salomão, as 10 tribos do norte decidiram romper com a casa de Davi. Foi nesse contexto turbulento que Jeroboão entra em cena. Jeroboão era um homem talentoso e ambicioso. Antes da divisão, ele já havia chamado a atenção do rei Salomão por sua habilidade como líder. Na verdade, ele supervisionava os trabalhos das tribos de Efraim e Manassés, duas das tribos mais importantes do norte. Porém, sua ambição o levou a conspirar contra o rei. Quando Salomão descobriu suas intenções, Jeroboão fugiu para o Egito, onde permaneceu até a morte do monarca. Lá, ele esperava pacientemente pelo momento certo para retornar. O que torna a história de Jeroboão tão intrigante é que ele não foi apenas um político astuto ou um rebelde oportunista. Deus interveio diretamente em sua vida. Antes mesmo da divisão oficial do reino, o profeta Aías encontra Jeroboão no caminho e lhe entrega uma mensagem surpreendente. Aías rasga sua capa em 12 pedaços e dá 10 a Jeroboão, simbolizando que ele governaria sobre 10 tribos de Israel. Deus estava cumprindo seu propósito, mas também colocando Jeroboão à prova. Essa promessa divina deveria ter enchido Jeroboão de reverência e gratidão. Deus não apenas o escolheu para liderar, mas também lhe ofereceu uma aliança eterna, semelhante à feita com Davi. Contudo, havia uma condição clara: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus mandamentos, estabelecerei para sempre o seu trono. Essas palavras carregavam tanto promessa quanto advertência. Jeroboão tinha nas mãos a chance de ser lembrado como um grande líder espiritual e político. Mas, como veremos, suas escolhas o levariam por outro caminho. Quando o reino se dividiu, as 10 tribos do norte declararam Jeroboão como seu rei. Ele agora enfrentava um desafio colossal: unificar essas tribos e consolidar seu poder. No entanto, havia um problema. Jerusalém, o coração espiritual e político de Israel, ficava no território do sul, sob o domínio de Roboão. Isso significava que os israelitas do norte ainda poderiam sentir-se atraídos para o templo, onde adoravam a Deus. Para Jeroboão, isso representava uma ameaça direta à sua autoridade. Foi então que Jeroboão tomou uma decisão fatídica. Ao invés de confiar em Deus e buscar orientação espiritual, ele decidiu criar uma alternativa ao Templo de Jerusalém. Ele mandou moldar 2 bezerros de ouro e os instalou em Betel e Dan, dizendo ao povo: "Vejam, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito." Essa frase ecoava as palavras ditas séculos antes, durante o episódio do bezerro de ouro no deserto. Jeroboão estava repetindo os mesmos erros que quase destruíram Israel no passado. Por que Jeroboão fez isso? Talvez ele tenha pensado que estava sendo prático. Construir novos centros religiosos poderia fortalecer sua influência e evitar que o povo fosse para o sul. Mas ao fazer isso, ele cruzou uma linha perigosa. Ao substituir o culto verdadeiro por ídolos, ele não apenas desobedeceu a Deus, como também corrompeu a fé de todo o seu povo. Essa decisão marcaria o início de um declínio espiritual que culminaria na queda do Reino do Norte. A Bíblia relata que Deus enviou um profeta para confrontar Jeroboão. Esse homem veio de Judá e proferiu uma palavra severa contra o altar de Betel. Ele predisse que o altar seria destruído e que ossos humanos seriam queimados sobre ele. Quando Jeroboão tentou detê-lo, seu braço secou instantaneamente. Diante disso, ele implorou ao profeta que orasse por ele. Embora o profeta tenha restaurado seu braço,
Jeroboão não mudou seu coração. Essa cena nos ensina algo crucial sobre o pecado. Muitas vezes vemos suas consequências imediatas, mas continuamos cegos para o dano maior que ele causa em nossas vidas. Jeroboão teve uma oportunidade clara de arrependimento, mas preferiu manter seu caminho. Ele racionalizou suas ações, talvez pensando que poderia equilibrar política e religião sem comprometer sua relação com Deus. Mas a verdade é que não podemos servir a dois senhores. A partir de então, a história de Jeroboão se torna uma sequência de tragédias. Seus próprios filhos começaram a sofrer as consequências de suas escolhas. Um deles, Nadab, assumiu o trono após sua morte, mas logo foi assassinado em um golpe militar. A dinastia de Jeroboão foi completamente exterminada, exatamente como Deus havia previsto através de Aías. O profeta disse: Não deixarei ninguém da casa de Jeroboão. Varrerei da face da terra toda a casa de Jeroboão. Essa maldição sobre a família de Jeroboão reflete um princípio importante na Bíblia. Nossas ações têm impacto não apenas em nós mesmos, mas também nas gerações futuras. Quando permitimos que o pecado tome conta de nossas vidas, ele cria ciclos difíceis de quebrar. Jeroboão não apenas prejudicou a si mesmo, mas lançou sombras sobre seus descendentes. É um lembrete de quão sério é o chamado de Deus para vivermos em santidade. Ao longo da história de Israel, vemos como pequenas escolhas podem levar a grandes consequências. Jeroboão começou bem, cheio de potencial e bênçãos. Mas, ao priorizar sua segurança política acima de sua fidelidade a Deus, ele abriu portas para o caos. Seu legado não é lembrado por suas realizações, mas por sua desobediência. Como cristãos, precisamos estar atentos às áreas em que estamos dispostos a comprometer nossos valores. Uma das lições mais profundas dessa história está na questão da idolatria. Os bezerros de ouro de Jeroboão não eram apenas símbolos físicos. Eles representavam algo muito maior. Eles simbolizavam a busca por controle, reconhecimento e poder. Quantas vezes fazemos o mesmo hoje? Criamos ídolos modernos, carreira, dinheiro, status, e permitimos que eles ocupem o lugar de Deus em nossas vidas. Mas a boa notícia é que Deus sempre oferece uma saída. Mesmo diante de nossos erros, Ele está pronto para nos receber de volta. Jeroboão teve inúmeras chances de se arrepender, mas escolheu endurecer seu coração. Nós, porém, temos a oportunidade de aprender com seus erros e buscar um relacionamento autêntico com Deus. A Bíblia nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Voltando à história de Jeroboão, é importante notar que sua decisão de criar ídolos não foi apenas um ato isolado de desobediência. Foi o início de um padrão de comportamento que afetou profundamente a identidade espiritual do Reino do Norte. Quando ele introduziu os bezerros de ouro como objetos de adoração, ele estava redefinindo a maneira como o povo relacionava-se com Deus. Em vez de buscar a presença divina no templo, em oração e sacrifício, eles começaram a confiar em símbolos fabricados por mãos humanas. Essa mudança sutil teve consequências devastadoras. A adoração ao verdadeiro Deus foi gradualmente substituída por rituais vazios e práticas pagãs. Jeroboão também instituiu sacerdotes que não pertenciam à linhagem de Levi, ignorando as leis estabelecidas por Deus para o sacerdócio. Ele abriu mão da pureza espiritual em troca de conveniência política. Essa mistura de religião e poder secular levou Israel a um declínio moral e espiritual que duraria séculos. A Bíblia nos mostra que o pecado nunca opera sozinho. Ele cria uma bola de neve que cresce rapidamente, arrastando consigo tudo o que toca. No caso de Jeroboão, suas escolhas influenciaram não apenas sua própria família, mas também o destino de todo o reino. Os livros dos reis relatam que todos os reis subsequentes do norte seguiram o exemplo de Jeroboão, perpetuando a idolatria e a corrupção. Esse legado de desobediência tornou-se uma marca registrada do Reino do Norte até sua destruição final pelas mãos dos assírios. No entanto, mesmo em meio à tragédia, podemos encontrar esperança. A história de Jeroboão serve como um espelho para nós. Ela nos lembra que somos responsáveis pelas escolhas que fazemos
e que nossas decisões têm impacto não apenas em nossas vidas, mas também nas vidas daqueles ao nosso redor. Se estamos liderando famílias, comunidades ou igrejas, precisamos estar especialmente vigilantes para não repetir os erros de Jeroboão. Liderança exige integridade, humildade e total dependência de Deus. Uma das perguntas mais importantes que essa história nos faz refletir é: o que realmente guia nossas decisões? Estamos buscando a aprovação de Deus ou a aprovação dos outros? Jeroboão caiu na armadilha de priorizar o sucesso político e o reconhecimento humano acima de sua fidelidade a Deus. Quantas vezes fazemos escolhas semelhantes? Talvez não criemos ídolos físicos, mas muitas vezes permitimos que nossas ambições e medos tomem o lugar de Deus em nossas prioridades. Outro aspecto crucial dessa narrativa é a questão do arrependimento. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de pessoas que pecaram, mas que se arrependeram e experimentaram restauração. Davi, por exemplo, cometeu adultério e assassinato, mas seu coração permaneceu sensível ao Espírito de Deus. Ele se arrependeu sinceramente e foi perdoado. Jeroboão, por outro lado, teve várias oportunidades de voltar atrás, mas continuou endurecendo seu coração. Isso nos ensina que o arrependimento não é opcional, é essencial para a nossa caminhada com Deus. Mas há algo ainda mais profundo aqui. A história de Jeroboão nos aponta para a graça de Deus. Mesmo quando falhamos, Deus continua nos chamando de volta. Ele não desiste de nós, assim como não desistiu do povo de Israel, apesar de todas as suas falhas. A promessa de Deus para Jeroboão, de estabelecer seu trono para sempre se ele andasse nos caminhos divinos, ecoa na aliança eterna que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. Hoje temos acesso a um relacionamento restaurado com Deus, baseado não em nossas obras, mas na obra perfeita de Cristo. Ao refletirmos sobre essa história, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas. Onde estamos colocando nossa confiança? O que está ocupando o primeiro lugar em nossos corações? Jeroboão nos alerta sobre os perigos de comprometer nossa fé por causa do medo, da insegurança ou da busca por controle. Mas também nos inspira a buscar um relacionamento genuíno com Deus, onde nossa lealdade a Ele seja inabalável, independentemente das circunstâncias. Finalmente, a história de Jeroboão nos lembra que Deus é soberano. Apesar das escolhas erradas de Jeroboão e das consequências trágicas que se seguiram, o plano de Deus para Israel continuou avançando. Ele usou até mesmo o fracasso de Jeroboão para cumprir seus propósitos. Da mesma forma, nossas falhas não frustram os planos de Deus para nós. Ele pode transformar nossos erros em oportunidades de crescimento e restauração, se permitirmos que Ele trabalhe em nossas vidas. A história de Jeroboão é uma lição poderosa sobre as consequências de nossas escolhas e a importância de permanecermos firmes na fé. Ela nos desafia a sermos honestos conosco mesmos e a buscarmos um relacionamento autêntico com Deus. Hoje, eu te convido a fazer uma pausa e refletir. Há algo em sua vida que precisa ser entregue a Deus? Um ídolo disfarçado, uma área de desobediência ou um coração endurecido? Deus está pronto para te receber de volta, não importa o quão longe você tenha ido. Se este vídeo trouxe alguma revelação ou encorajamento para você, deixe um comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões ou faça perguntas. Ficarei feliz em conversar com você. E se ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrição agora. Nosso objetivo é trazer conteúdo que fortaleça sua fé e inspire sua caminhada com Cristo. Até a próxima e que Deus abençoe sua jornada.